Oi, dona. Bom dia. Hoje o encontro é sobre o poder de pertencer, sobre como as conexões que criamos podem curar e transformar corpo, mente e coração. A nossa convidada de hoje é a Aimone Zotti, advogada, mãe, esposa e criadora do Bonde da Sainha, uma comunidade que nasceu da paixão pela bike indoor e se tornou um movimento de energia, autoconhecimento e pertencimento. Primeiro de tudo, obrigada por ter vindo topar contar um pouco sobre a sua história de vida, sobre a mulher que você é, a mulher que você iniciou e se tornou quem você é hoje, e compartilhar também um pouco sobre esse movimento tão rico que você fez de construir essa comunidade, que é algo que tem inspirado outras pessoas e tem ajudado realmente em diversos processos que elas estejam passando, independente de qual seja. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, fiquei lisonjeada mesmo. E eu gosto de dividir com vocês essa visão de pertencimento, de bonde, porque eu não achei que fosse uma história que tivesse um interesse de outras pessoas. E eu vi que não, é importante a gente dividir, porque fez tanta diferença. As pessoas hoje, nesse um ano de criação do Bonde da Sainha, vêm me falar, olha, mudou minha vida em tantos aspectos, muito obrigada, eu venho aqui por causa de vocês. Eu não encaixo mais isso na minha rotina, isso se tornou uma prioridade, então não é mais uma questão assim, é o insubstituível, é o inegociável. Eu acho isso muito interessante. Sim, é assim, o poder que a comunidade tem hoje, as pessoas têm buscado cada vez mais lugares para pertencer, para fazer parte, né? E quando a gente está falando de uma comunidade que incentiva a prática de algo que é tão importante para a gente, em diversos aspectos, seja físico, mental e emocional, que é a prática do esporte, e fazer essa conexão e as pessoas, a partir disso, priorizarem a sua saúde através da construção desse espaço, é algo assim absurdo. Mas antes da gente entrar um pouco sobre essa frente da comunidade, eu queria entender um pouco quem é a Aimone antes da bike, né? Porque a gente sabe que teve toda uma trajetória que você construiu aí, você foi me contando enquanto isso nos bastidores. Eu queria que você trouxesse para mim um pouco quem é essa Aimone antes da bike. Aimone antes da bike. Eu vou começar com a Aimone jovem, né? Uma jovem curiosa que morava numa cidade pequena, né, no interior de São Paulo, é ABC Paulista, mas eu vou falar que é uma cidade pequena. Sim. E que eu tinha muita curiosidade em conhecer o mundo, viajar, sair e explorar as oportunidades que a vida oferece. Uhum. Sempre fui curiosa, sempre fui ativa, sempre gostei de esportes, mas nunca pratiquei nada com muita frequência, com muito profissionalismo. Era aquela coisa de educação física na escola, gostava ali de participar de vôlei, de patinar, mas nada que eu fizesse todo dia, que tivesse uma obrigação. Com o passar do tempo, eu fui trabalhar, vim aqui para São Paulo, tudo, e trabalhei na aviação. Então ficou difícil eu organizar uma rotina de esportes com a vida da aviação. Era muito jovem também, mas assim, ficava difícil tanto pela escala de voo, como pela inconstância ali. Então assim, era saudável, mas nunca conseguia fazer uma atividade com regularidade. Depois eu casei e veio a maternidade. Com a maternidade, assim, os desafios entre conciliar a profissão, né? Porque quando eu saí da aviação, eu fui fazer faculdade de Direito e logo depois a maternidade. Então eram vários pontos que eu precisava equilibrar, né? Sim. 2 crianças pequenas, a carreira, o casamento, e aí eu fui negligenciando um pouco a parte do físico, né? E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, né, que eu acho que foi uma situação, assim, sabe, muito, vamos dizer assim, catalisadora de tudo, né? Catalisadora de relações, de começo, de fim, de hábitos,
de vícios, de oportunidades, né? Então foi um período assim que a gente olha e fala assim, não é possível que isso aconteceu, né? 5 anos atrás parece um metaverso, né? Parece. E assim, e todo mundo tem uma história assim, seja de triste, seja feliz, seja assim desse período que nós vivemos. E eu gosto de cozinhar, gosto de comer bem, meu marido ele também me apoia, a gente cozinha junto, come junto, bebe junto e nós ganhamos peso junto, né? E eu nunca assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me preocupei assim com o peso, né? Eu sou alta, então ele se distribuía e nunca tive problemas de autoestima. O que começou a me preocupar realmente foi quando esse excesso de peso que eu ganhei na pandemia, ele não foi mais embora, né, por causa da idade, né, eu já tenho mais de 40 anos, e eu vi que, assim, eu estava tendo restrições ali na minha mobilidade, com esse ganho de peso, e começou a refletir também nos meus exames. E eu nunca tinha pensado, assim, que eu poderia ter uma consequência, assim, bem consequente. Quando eu fui fazer os exames de rotina, aí eu vi que eu tava lá com um cálculo na colecisteno, não sei como que é o nome, né? Uhum. Não conseguia amarrar meu tênis. Minha perna começou a inchar e eu falei assim, puxa, eu sou muito nova, eu tenho 2 crianças pequenas, né? Eu não posso me abandonar dessa forma, porque eu tenho crianças que dependem de mim e eu quero ter autonomia e quero poder auxiliá-los, assim, até eles terem a sua independência. Eu não quero ser uma pessoa que eles precisem me ajudar sem terem condições ainda, né? Sim. E aí, o que eu pensei? Eu falei assim, preciso arranjar uma atividade que eu goste, que eu pratique com prazer, com constância, né? E onde que eu vou achar isso, né? Aí pesquisei e perto da minha casa tinha um estúdio de bike que eu já havia sido convidada para conhecer em outra oportunidade. Aí eu fiquei enrolando, né? Eu falei assim, nunca tinha assim, eu não tenho tempo, não tenho roupa, não tenho disponibilidade. As desculpas que a gente arruma quando a gente não quer fazer alguma coisa, né? Sabe que precisa, mas foi isso, assim. Então eu sou uma Imone que sempre gostei de atividade física, mas que ela não era minha prioridade, né? Ela era uma coisa que eu fazia esporadicamente. É que a gente já vai aprofundar nisso daí, mas vamos já dar uma refrescada e alimentar a nossa barriguinha com amor e carinho aqui, com comidinhas e bebidinhas da Beth. Olha que capricho. Você viu, gente? Aqui é um outro nível. Esse daqui é o chá gelado. Esse daqui é o chai, que é o seu. Esse daqui é o seu baunilha latte. Olha, com esse calor, né? Esse canudo é pra você. Opções geladinhas. Não tem problema. A gente faz essas interações. O Léo já apareceu em vários vídeos já e tá tudo bem. É sobre isso. Espera aí que a gente vai fazer um brinde. A Ai, ela pediu um croissant na chapa e uma fatia de bolo de banana com nozes e cacau. E eu peguei a chipa, que é um negócio que eu sou completamente viciada, que aí eu provavelmente vou confundir o queijo, mas se eu não me engano, a chipa ela é feita com... não é Serra da Canastra, esse é o pão de queijo. Ah, que bom, eu esqueci. Não lembro qual que é o queijo da chipa. Será que é canastra? Tô com Gana Padano na cabeça, mas não é. Meia cura? Talvez. Um dos dois, ou o pão de queijo é com Serra da Canastra ou meia cura, ou esse é meia cura ou Serra da Canastra. Mas enfim, são maravilhosos. Vamos fazer um brinde a nós, ao seu projeto, à comunidade, ao bonde da sainha, as mulheres e o senso de pertencimento. Exato. Saúde. Que delícia. Ai, muito bom, né? Muito bom. Quer comer já um pedacinho? Ou vamos experimentar. Mas é claro, gata, vamos ser felizes. A gente só vive uma vez. É verdade. Deixa eu pegar uns guardanapitos. Muito bom.
Quase que eu derrubo e quebro coisas. Vocês entendem, né, que o negócio assim é muito bom a gente estar sentado, tomando um café, conversando, fazendo uma troca, né? As coisas podem ser leves, né? Sim. Falar sobre coisas que são importantes, seja no âmbito pessoal, profissional, dá pra ser num espaço leve e gostoso, né? Deixa eu pegar um pedacinho da minha xícara. É uma conversa, né? Assim, é um bate-papo. Uhum. Ai, eu gosto muito dessa chipa. A época que você foi pra Spin Soul foi na época 2021 pra 2022. Ainda usava máscara? Como é que era? Não, foi logo que foi liberado de tudo. Não precisava mais isolamento, não precisava mais máscara, não precisava mais espaçamento. Foi quando voltou realmente. Ah, então 2022 então, né? Foi 2023. 3? Ah, é. 2022 ainda tinha algumas restrições, né? Foi 2022. 2 ou 3? Agora eu não me lembro. Acho que foi 2022. Sabe por que eu acho que foi 2022? É. Porque você comentou que você teve o ganho de peso na pandemia, né? Foi Eu isso. também tive ganho de peso na pandemia. Foi na época da Copa. É. Então foi Copa. Acho que foi 2022. É isso, Gente, era um período tão nebuloso, né? Porque era pra ser uma quarentena, né? Que virou Exato, 2 anos. Exato. E é muito doido, porque a Ai, ela trouxe que ela começou a fazer a Spin Soul porque ela quis achar um esporte pra ela começar a voltar a praticar e tudo, e voltar a cuidar do corpo e tudo mais. E eu fiz o mesmo processo. Eu entrei na Spin Soul para também ter um aeróbico dentro do meu processo de emagrecimento, para complementar a perda de peso, né? Ou seja, a gente, em algum momento a gente já se conheceu lá, mas a gente de fato foi se aproximar quando a gente já estava na Velocity, né? Sim, fomos ter uma conexão e eu até lembro o dia. Ai, gente, ela lembra o dia. Eu lembro a situação exatamente. Eu vou contar pra você. Conta. Assim, eu Tô sorrindo que nem boba aqui já. Eu lembro que você pedalava do meu lado, você sempre me olhava, mas assim, eu sou uma pessoa, apesar de tudo, eu sou tímida. Uhum. A pessoa olha e fala, não, a Imani não é tímida, eu sou tímida. E assim, eu só olho, a pessoa tem uma troca com a pessoa, se eu sinto que a pessoa também está disponível, né? Assim, eu nunca vou ter vou abordar a pessoa se eu sinto que ela não está à vontade ou que ela não me dá abertura para isso. Eu lembro que você sempre me olhava, a gente às vezes trocava um sorriso, mas a gente não conversava. Aí eu lembro que você fez a aula e eu não lembro o que aconteceu, que você quebrou o seu colarzinho e caiu um monte de contas no chão. E eu vi você ali pegando todas as pecinhas do seu colar, e eu falei assim, gente, escuro. E você tava realmente triste porque caiu, espalhou, era um monte. Aí eu falei assim, puxa, aí você falou, não, caiu foi aqui. Assim aí eu falei, não, vamos ajudar você, né? A gente todos se reuniu, todo mundo, e a gente começou a conversar. Nossa, eu posso até chorar. E foi isso que eu lembro que foi a nossa conexão, né? Sim. E aí depois eu falei assim, nossa, a gente tem um grupo assim, né? Porque o pessoal queria saber, porque assim, essa comunidade que a gente construiu, a gente fazia alguns eventos, tudo que era, ninguém sabia, de repente assim, você chegava para uma aula, tava todo mundo fantasiado, tava todo mundo vestido, e as pessoas falavam, vocês combinam, vocês fazem alguma coisa, e é um grupo que a gente criou ali, que a gente vai conversar como que ele foi delineado. E foi nesse dia que eu conheci você, que a gente conversou e que a gente começou a ter esse link, né? Ter essa interação. Eu fiquei emocionada porque o que quebrou ali, que arrebentou, foi uma guia que eu ganhei. E uma guia que eu ganhei do meu amigo. Uma guia de proteção e tudo mais de Iemanjá. Então eu tava com um afeto muito grande em cima dela, porque eles foram muito importantes no meu processo de resgate, né, e conexão espiritual. Então, quando vocês me ajudaram ali, tipo,
que várias pessoas, várias mulheres juntas se reuniram para vamos ajudar ela, que ela tá, é um negócio importante para ela, né? Então, realmente foi ali, assim, eu já ia para as aulas, eu via vocês, aquela animação, o grupo, eu via a parceira do Gil, a Martine, todos vocês interagindo, eu olhava aquilo e falava assim, gente, que legal, quero fazer parte, mas eu não sei como. Então, acho que Iemanjá, de um jeito, ela falou assim, deixa eu te ajudar a fazer parte. Sim, olha só, ela tão imensa na sua generosidade, ela se partiu em vários pedacinhos para que as pessoas se reunissem a você. Ai, que lindo! Você lembrava disso? Eu tava aqui, mas quando você falou que eu lembrei, eu falei, sim, foi assim que a gente se conheceu. Foi assim. Verdade, é verdade. Foi lindo, né? Eu senti assim, que você ficou muito chateada. E eu falei assim, não, vamos ajudar. Eu falei assim, nem que ela não consiga reconstituir, mas só dela ter as pedrinhas ali, dela ver que o pessoal tá ajudando, para não deixar ser varrido ali, tudo, exato. Se perder, né? Foi tipo isso. Foi assim. Eu acho que assim, foi uma das vezes, sendo bem sincera, assim, que a gente sempre é ajudado, a gente tem rede de apoio e tudo mais, mas assim, foi uma ajuda tão genuína, tão assim do coração, de vocês ali fazendo. Eu confesso que eu fiquei incomodada, tipo, gente, eu não quero atrapalhar elas, né? Não quero gerar esse incômodo delas terem que fazer isso e tudo mais. Mas vocês estavam tão ali realmente entregues fazendo, que eu falei assim, gente, existem as pessoas que de fato, genuinamente, elas querem ajudar, querem fazer parte. E é assim que a gente vai construindo uma comunidade. Sim. E me conta um pouco, assim, quando você entrou lá na Spin Soul, que você fez a primeira aula, foi com quem? Já foi com o Gil? Me conta um pouquinho como que foi. Não foi com o Gil, foi com um outro professor que ele tem uma personalidade muito incrível, ele tem um bom gosto musical, ele vamos dizer assim, é um orixá, é uma entidade, assim, né? Só que eu, acima do peso, começando na bike, e eu peguei uma bicicleta assim bem na frente dele, quando ele começou no giro, na flexão de braço, tirar o braço do guidão. E a gente sabe que assim, você tá começando, você tem que se preocupar em pedalar e sentir a coisa assim. Eu olhei aquilo e eu falei assim, isso não é pra mim. Eu jamais, eu olhei o pessoal fazendo, né? Vi pessoas de todas as idades, de todos os tamanhos, tudo. Eu falei assim, eles conseguem. Será que eu vou conseguir também? Não vou conseguir. Essas pessoas têm um diferencial. Eles já devem fazer há muito tempo. Eu não vou conseguir. Já bloqueou da cabeça, né? Já coloquei. Aí, isso daí era, acho que julho, né? E eu fiz uma aula experimental. Acho que eu nem não sei se eu paguei, se eu não paguei. Eu sei que eu fiz essa aula e eu falei assim, tchau, não é pra mim. Não vou voltar mais. Não vou voltar mais. Então, só que aí você sai com aquela sensação não dizer de fracasso, né? Mas você foi, puxa, não é isso ainda preciso procurar. E agora, né? Estou esgotando minhas possibilidades, né? Que esporte que eu vou praticar, né? Não sou uma pessoa aquática, gostaria de ser, então não posso praticar natação. Corrida é uma coisa, assim, que eu sempre fui uma pessoa que eu não fui feita assim, eu sei que eu tenho... corrida não é pra mim, assim, acho lindo, gosto da energia, talvez um dia, né, mas eu sinto assim que a corrida, ela tenha o seu nicho, a pessoa que se encaixa, do mesmo jeito que eu me encaixei em uma atividade que eu gostava muito numa outra academia, que eu fazia aquele Kangoo Jump, que eu achava maravilhoso, que hoje em dia quase não tem nos lugares, o trampolim também, eu falei assim, as pessoas se encaixam, né, às vezes a atividade vem em encontro, né. E com a bike eu sinto que foi um pouco assim, não foi amor à primeira vista, eu tive que insistir na relação. Sim. Eu também tive, tá? Porque quando eu cheguei lá, que eu entrei na aula, eu não lembro qual foi o professor, mas eu lembro que eu entrei e aí eu vi aquela galera em cima da bike, fazendo flexão, e puxa pra frente e pra trás, e puxa o braço, e depois faz exercício com halter. Falando assim, gente, as pessoas estão destruindo a experiência em cima da bicicleta. Eu fiquei indignadíssima. Eu falei assim, que coisa horrorosa, que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. E aí eu não tinha gostado. E eu também me senti muito ruim, porque eu também não tava conseguindo, tipo, fazer as mesmas coisas em cima e conseguir pedalar, né? No mesmo ritmo da música e tudo. Porque querendo ou não, não é um negócio fácil de fazer. Não. Né?
E aí eu também insisti na relação. Eu falei, não, vai, vamos lá, deixa eu tentar dar uma segunda chance. E aí eu acho que quando eu fui dar a segunda chance, eu acho que foi quando eu fiz a aula do Gil. Que aí ele colocou umas músicas que eu gostei mais de ouvir. Exatamente, a minha também. Então, eu voltei lá em outubro. A minha primeira experiência foi em junho. Teve esse intervalo esse aí. Tempo, né? Vamos dar um tempo. E aí eu voltei. Aí nesse dia, era o Juliano, né? Que foi dar aula e falou assim, esse professor aí, ele é muito legal. Olha só, a aula dele vive lotada. Ele tem uma playlist irreverente. Ele é uma pessoa muito carismática. Faça a aula dele que você vai gostar. E aí, realmente, assim, quando eu cheguei lá, assim, ele tocou uma playlist, assim, que tinha funk, que tinha música brasileira, que tinha música internacional, e assim, sabe? E ele me contagiou ali com carisma, com a atenção dele, né? Ele viu que eu tava começando, e aí voltei para minha casa, no outro dia muito dolorida, mas eu falei assim, vou insistir, eu não vou desistir. E foi aí que eu acho que o bichinho da bike me picou. Quando eu, assim, eu comecei, vamos dizer assim, não é que eu desisti, eu resisti ao desconforto, né? Eu superei, eu não desisti no primeiro desconforto. Eu falei assim, não, eu vou além porque eu gostei, vou dar mais uma chance e eu vou tentar de novo, mesmo com desconforto. Sim. Aí quando eu vi mais gente ainda, mais assim, eu falei assim, eu queria, né? Aí eu vi o pessoal pedalando, eu falei, nossa, algumas pessoas que eu vi ali me inspiraram e me inspiram até hoje. Eu falei, quero um dia pedalar que nem eles. Sim. Esse ponto que você trouxe, né? Assim, vou fazer mesmo com um desconforto, mesmo com uma situação que faz você sair daquilo que você está habituado. Da zona, né, de conforto. Exato. Né? Mas o processo que de fato gera a transformação, né? E assim, é muito doido porque um dos motivos que eu trouxe a AI aqui para fazer a troca também, além da questão da comunidade, é porque a gente tem uma jornada muito parecida nesse processo do autorresgate, no sentido de se priorizar e se cuidar, entender que a gente tem que se colocar em primeiro lugar e que a gente precisa fazer esse movimento, né? Que não é um movimento fácil, porque é um movimento que vai exigir que a gente abra mão de muitas coisas, que a gente tenha disciplina, que a gente tenha constância, que a gente tenha em mente aquele objetivo e aquele processo que a gente quer passar, né? Então, assim, é muito corajoso mesmo a pessoa ir lá, você ter ido lá, ter feito a primeira aula, você falou, não quero e tudo, mas você olhar e falar, não, eu vou. E aí você foi mais uma e você olhou e falou assim, tá, é isso, vou tentar de novo. E assim, entender o que culminou em persistir no desconforto. Sim, né? Sim. E quando que você, assim, o que mudou dentro de você, assim, quando você percebeu que a bike era muito mais do que um exercício físico, assim? Que era energia, era um propósito, era um processo que além do só estou me exercitando? Foi quando eu comecei a ver não só os benefícios físicos, né, de você se sentir melhor, se sentir mais disposta, perder peso, mas de você, assim, que depois que você é mãe, que você termina a faculdade, que você sai do mercado de trabalho, porque eu sou autônoma, eu trabalho com meu marido no consultório dele, você restringe muito o círculo de amizades, né? Então, assim, você quase não tem, você não faz amizade, você não conversa com as pessoas, né? Tirando, assim, um vizinho, uma amiga antiga, você não faz novas conexões, você não conhece outras pessoas e você vai se achando, vamos dizer assim, ultrapassada, você vai se colocando num lugar, eu não posso mais usar determinado tipo de roupa, eu não posso mais escutar esse tipo de música, agora eu sou... Você vai se colocando em certas posições e vai deixando de se sentir apta a frequentar outros lugares, né? Quando eu tava com excesso de peso,
eu achava que eu também não, assim, eu sofria um pouco dessa discriminação, era velada, não era muito assim, né? E eu falei assim, poxa, mas eu sou nova ainda, eu tenho uma autoestima, né? E assim, eu quero voltar a frequentar esses lugares que talvez, assim, as pessoas se olham torto, né? Assim, porque você não está encaixando naquele perfil que eles acham que é o ideal. Isso é muito desconfortável. Você não se sente confortável. Sim. E assim, e foi isso que a bike ela foi me resgatando, assim, essa autoestima. Então você começa assim, puxa, perdi peso. então acho que eu vou investir numa roupinha mais bonitinha, né? Porque assim, a primeira roupa que eu fui fazer bike, gente, era assim, a camiseta mais horrorosa. O legging cheio de bolinha, assim, sabe? A gente se esconde demais, nossa, né? Eu falei assim, gente, aí eu prendi o cabelo, saí de lá assim, vermelha, suada, destruída, com aquela roupa assim que eu falei assim, mulambento. Eu falei assim, gente, era a humilhação, né? O exercício te humilha ali e depois te exalta, né? Sim. Aí eu falei assim, bom, vou comprar uma roupinha, né? Então acho que foi isso, né? Que aí foi um resgate de autoestima e assim, e a saúde. Aí quando eu comecei a acompanhar com os exames, comecei a falar com a médica que me acompanha até hoje, tudo, né? Ela falou assim, não, ela me incentivou, ela falou assim, e assim, o que eu gosto dessa médica é que ela tem aquele tom assim, sabe, professoral ou crítico, né? Ela sempre fala assim, não, acontece, é assim, vamos assim, sabe? Ela é uma voz de conforto, né? Dentro da medicina, dentro das propostas, assim, sabe? Aquela coisa que você se expõe ali, né? Sim. O exame que você mostra pra ela, não adianta você falar que você come isso, aquilo é sua foto, seu raio-x, seu 3x4, de tudo que você vê. Não adianta você mentir para um médico diante de um exame, porque assim, não dá pra esconder. Não tem, você está ali na sua essência e os seus hábitos, todos os seus vícios, todas as suas... Tá ali na sua cara, né? Tá ali, você não adianta, você pode estar assim, uma coisa, quando o médico olha, assim, olha, além de tudo é mentirosa. Ele te descasca inteira. Descasca. Né? É muito doido isso. E você trouxe muitas coisas que eu fui me conectando, assim, porque realmente, quando eu comecei a fazer o meu processo, antes assim, eu engordei por conta da cirurgia no joelho que eu fiz, né? E aí eu acabei fazendo a cirurgia em setembro do primeiro ano da pandemia, né? E antes disso eu fazia exercício, e eu fazia acompanhamento nutricional e tudo mais, mas não era com a mesma proposta e com a mesma ideia do que se transformou hoje, né? Mas quando eu, enfim, acabei engordando e tudo mais e fui voltar a fazer, eu me escondi muito. E eu evitei de frequentar, por exemplo, academias de musculação, porque a carga que eu sentia, o peso que eu sentia do olhar das pessoas, de julgamento, por eu estar naquele peso e estando ali, parecia que, assim, que é uma ofensa você estar aqui nessa academia. Enfeiando o ambiente, sabe? E aí eu olhava aquilo e falava assim, gente, coisa horrorosa, né? E aí eu comecei a fazer na Action aqui embaixo. Por quê? Porque era uma academia que eu comecei no Pilates, e aí era eu e a dona Elza, que descansa em paz, hoje ela não está mais viva, já faleceu, mas era eu e ela tava fazendo você tá com um pedacinho de croissant aqui, tá tão gostoso. Muito bom. Tanto que eu tô comendo e falando. Tem que comer e falar, pelo amor de Deus. E aí, era eu e ela, que eu me sentia confortável. Porque eu tava ali, eu sabia que eu não ia ter julgamento, eu tava num espaço tranquilo, era só eu e ela na aula. Eu fazia todos os dias às 4 da tarde, né? Porque eu trabalhava home office também, então eu tinha essa flexibilidade, né? E aí eu comecei a namorar o funcional, aí eu comecei a fazer o funcional embaixo também, e era mais tranquilo também, porque não tinha tantos alunos, então eu não sentia essa exposição, esse julgamento. E aí foi quando eu comecei a fazer o processo de emagrecimento, foi ali. E eu também comecei a fazer a spin e tudo mais, porque, querendo ou não, a aula era no escuro.
Ah, Você não tava ali sendo visível para todo mundo, né? Então você tava ali na sua bike, no escuro, fazendo um negócio. Então, tipo, não tava todo mundo te vendo, não tava todo mundo, enfim, você construindo. escolhe a posição que você Você quer, escolhe né? a posição que você Então, quer assim, fazer. quando você não se sente tão segura, você fica mais escondidinha. E conforme você vai melhorando o seu condicionamento, a sua coordenação, aí você vai vindo Você vai vindo bikes, pra né, frente, né? Mas uma outra coisa que eu me identifiquei muito que você trouxe foi a questão da roupa, né? As minhas roupas também eram uma desgraça, eram umas coisas horrorosas, mas foi muito louco que até no processo, quando eu já tinha emagrecido, sei lá, uns 7, 10 quilos, até mais, eu fiquei insistindo nessas roupas por um tempo. Porque eu comecei a levar um bom tempo para começar de fato a enxergar que eu estava realmente emagrecendo. E até hoje, às vezes, rola uma certa distorção da imagem, assim, de eu ainda olhar e falar assim, nossa, mas será que, sabe? Então, parece doido, né? A pessoa olha e fala, não é um absurdo, Rafaela, você... Mas é muito louco, quando a gente bate um peso, bate uma situação, a gente tem um processo... Porque a gente nunca se viu daquele jeito, né? Rolou uma completa distorção daquilo que a gente estava habituado a ver, né? Sim, sim. E essa coisa da roupa, né, hoje em dia aquela frase feita, né, a frase do marketing, é o melhor pré-treino. E assim, eu acho que quando você, é uma vitória, assim, você colocar uma roupa que você se sente bonita dentro no seu corpo, que você já não se sentia tão confortável, exato, né? Exato. Então isso é faz muito parte. gostoso. Nossa, gente, é tão satisfatório quando você se sente confortável de novo, de usar, sei lá, só legging um topzinho, sabe? Sim, nossa, sim. E não usa mais aqueles camisetão que vem até aqui embaixo, que não mostra nada. Enfim, E aí, enfim, você foi começando, eu quero que você conte pra mim como que foi o processo, porque a construção da comunidade em si não foi na Spin Soul. A construção da comunidade foi um pouco mais pra frente, certo? Conta pra mim como que foi esse salto da Spin Soul pra Velocity, como foi esse processo, que aí a gente começa já a mergulhar depois um pouco na construção da comunidade em si. Essa primeira academia era próxima da minha casa, né? Então eu vou a pé, né? E eu saía muito próximo do horário de começar a aula e voltava porque eu não conhecia ninguém lá. E assim, e as pessoas eram muito fechadas, elas já pedalavam há algum tempo, era um pessoal que já tinha uma turma de bike, tinha até assim, sabe, uma certa discriminação em quem estava começando. Sim. Eles não tinham abertura, não tinham, assim, eu não me sentia ali, tirando ali os funcionários, né, que a gente conversava todo dia, eu não conseguia conversar com ninguém. Sim. Exceto por uma amiga minha, muito querida, que ela até hoje, assim, a gente continua nessa amizade, que um dia ela chegou para mim e falou assim, olha, seus filhos estudam nessa escola aqui? Eu falei, sim, meus também, né? E aí a gente começou essa conexão, e ela pedala muito bem, né? Ela foi bailarina, profissional de educação física, e ela também uma das pessoas que me inspiraram, e aí eu me senti confortável em vir mais pra frente e pedalar ao lado dela, porque eu queria aprender. Eu falei assim, nossa, ela pedala tão bonito, tão gostoso, assim, né? Eu quero aprender a pedalar que nem ela. Então, eu sempre pegava uma bike do lado dela e construímos assim. Ela tinha já algumas pessoas que ela conhecia, né? Então me apeguei muito a esse professor, né? O Juliano, e ela nesse horário do meio de meio. E aí eu encaixei esse horário na minha rotina de todo dia estar lá. Saía da minha casa, pedalava, terminava a aula, o pessoal ficava lá conversando e eu vinha embora, né? Então eu vi às vezes depois na rede social que saiu uma foto, que elas combinavam algumas coisas, mas eu não fazia parte. Eu era vamos dizer assim, eu era uma coadjuvante, não era uma coadjuvante, uma figurante ali às vezes no cenário ali, mas eu não conseguia penetrar nesse... Era difícil, né? Nessa comunidade que elas já tinham, que eu também não me achava também assim confortável de chegar, me coloca aí, quero entrar no grupo de vocês, quero participar, porque às vezes a pessoa não quer, não sabe, não tem interesse, né? Como de fato existem várias panelinhas que a gente sabe que as pessoas não fazem questão nenhuma de ser inclusivas, né? Sim.
E aí o que aconteceu depois, né? Eu comecei a pedalar, se tornou uma coisa importante da minha vida, né? O exercício, comecei a ver resultados assim de saúde, de condicionamento, tudo, né? De autoestima. E em janeiro de 2024, né? Eu estava viajando, eu falei assim, vou fazer as minhas aulas agora que eu vou da primeira semana de janeiro. Eu abri a página da rede social da academia e falei assim, olha, estamos encerrando, quem tiver crédito entre em contato, e acabou. E é isso. É nóis. Gente, foi isso mesmo. Assim, não lembro se era 4 ou 5 de janeiro. Eu lembro que eu acessei essa página à noite. Foi logo no início do ano. Ele deu aula, acho que assim, na última semana de dezembro, virou o ano, falou, é nóis, não tem mais, acabou. Aí eu falei assim, gente, eu acho que essa página foi invadida. Eu acho que deve ser um trote, sim, né? O pessoal tá, sei lá, uma coisa que não está certo. Mas aí quando eu vi realmente tinha acontecido isso, a gente procurou entender. Eu peguei esses créditos que eu tinha ainda, fui pedalar numa outra unidade ali perto do Clube Pinheiros, né, tudo, mas não era a mesma coisa, né? E aí eu fiquei sabendo que outra unidade de um outro estúdio ia abrir próximo da minha casa ali. E eu falei assim, vou conhecer esse lugar. Eu tinha voltado da minha viagem, tudo, só que era um lugar assim que é um perto longe, porque fica ali numa ladeira, numa ribanceira. Não é numa ladeira, é uma ribanceira. Você é humilhada pra chegar lá. Aquele calor de janeiro, tudo, né? Nossa, assim, desesperador. Assim, vou conhecer o lugar, né? Aí cheguei lá, o estúdio assim, parecendo um carro zero, né? Assim, noivice, as bicicletas, cheiro de assim, tudo tinta, tudo assim, sabe? Tinha acabado de inaugurar, inaugurou sim, assim, acho que em meados de dezembro, e eu fui lá conhecer. Aí eu falei assim, puxa, é uma possibilidade, né? Reacendeu ali, eu falei assim, tomara, né? Aí eu falei assim, mas e o professor que eu gostava? E o Gil? Aí cadê ele nas nossas vidas? Aí fui lá, aí fiz uma aula, comprei a gente começa comprando, né, 5 créditos, 10 créditos, né, aí você vai experimentando os professores, né, mas aí você fica mal acostumado, porque você quer viver aquilo que você vivia, né, você procura no estúdio, você procura no outro professor algumas coisas que te resgatem, né? Sim. E a gente sabe que isso não dá certo, né? Você não pode ir com essa expectativa, porque cada professor é único, cada estúdio tem a sua peculiaridade, né? E aí eu falei para essa minha amiga que pedalava do meu lado, que ela estava viajando, eu falei assim, olha, abriu esse estúdio, eu fui conhecer, ele parece bacana, vamos lá um dia, né, pra gente tentar voltar a estabelecer uma rotina. Ela foi, gostou, a gente combinou de algumas aulas, ela ia algumas, eu ia em outras, né? E aí nós ficamos sabendo que o Juliano ia ser contratado por essa unidade, né? Aí eu falei assim, gente, é muito bom para ser verdade, né? Sim. Tomara que dê certo. Então foi isso. E deu certo. E ele, na primeira aula dele, conseguiu zerar todas as bikes. Ele lotou a primeira aula. Sim. E ele lotou com a maioria das alunas que eram da Spin Soul. Exatamente, eu acho que foi um dia memorável. Você estava nesse dia? Eu estava. Eu lembro que ele entrou em treinamento, né? Quando eu fiquei sabendo que ele ia pra lá, eu falei assim, quero ver logo quando vai ser a primeira aula pra eu já poder marcar. Nossa, foi felicidade pura aqui, ó. Então, e aí, como que começou, né? Fizemos essa... aí começou a aula, né? Começaram as aulas lá. As aulas. Isso foi janeiro e pouco. Janeiro, fevereiro. Ele ia começar em março, né? Sim. E eu lembro que teve um dia que eu tava indo pra essa academia, a pé, e passou uma aluna que abriu a janela ali do carro dela, parou e falou assim, você tá indo? Você quer carona? Aí eu falei assim, quero, lógico, né? E aí ela era muito simpática, muito acolhedora, tudo, nós fomos conversando.
eu lembrava dela da outra academia, ela também estava num pós-parto, assim, ela tinha um bebezinho, tudo, né? E aí ela falou assim, olha, vou vir sempre, agora se quiser comigo você me liga, a gente vai juntas, né? Uhum. E aí tem um grupo agora de ex-alunos desse professor que a gente está trocando informações, né, de quando vai ser a volta dele, tudo, né, e tem esse, eu vou pedir para colocar em você. Eu falei assim, puxa, que legal, né, demorei tanto tempo, 1 ano lá, agora assim... Já abriu? Já se abriu, né, e tudo ex-alunos, né, então muitas das pessoas que eu via lá, né, as coisas estavam já nesse grupo. Aí eu fui ver quem criou, uma pessoa totalmente... que eu falei assim, gente, ele até é marido de uma pessoa que já esteve aqui. Eu falei assim, ele que criou esse grupo, né? Sim. E aí colocaram um nome muito interessante, muito assim, chama Aceita, mas não é seita de pessoas, né, malucas ali por um ídolo, né? Sim. Mas no caso do Gil, acho que até eu vou dizer que não é improcedente esse pensamento. Mas era assim, tracinho seita que ele é o melhor. Aceita. Gostei. Aceita que ele é o melhor. E ali virou um grupo assim, da gente ficava, quando ele vai vir, falando do outro CNPJ, que deixou todo mundo na mão, não sei o que lá, e falando do lugar novo, dos professores, não sei o que lá, e contando os dias ali, né? E aí teve essa aula dele que foi maravilhosa, só que passado um tempo, um aluno, que é um desses que eu gosto muito, que me inspira, falou assim, gente, vocês viram que nessa academia aí, cada professor tem uma camisetinha, o pessoal tem o hábito de vamos fazer uma camiseta para ele? Aí todo mundo, vamos, né? O que a gente vai fazer? Vamos colocar o símbolo que ele tem tatuado na perna e colocar a frase que ele usa, né? Vamos. E nisso, assim, todo mundo dando, assim, você imagina... Eu acho que tinha umas 60 pessoas ali, todo mundo dando o seu palpite, né? Até que definir fornecedor, definir figura, definir frase, isso daí tomou, acho que, sei lá, umas 2 semanas, né? E aí, quando finalmente foi delimitado ali o que a gente queria, tudo, a gente falou, e agora como que a gente vai fazer, né? Vamos fazer uma surpresa, né? Então como que a gente vai fazer para ele não perceber? A gente vai falar que vai ser aniversário de um aluno, né? Então vai ser uma aula extra, que vai ser aniversário de um aluno no sábado. E ninguém vai com a camiseta, a gente vai tirar a camiseta na sala para fazer uma surpresa para ele. Sim. E aí nisso, foi muito engraçado, que a unidade estava começando, então tinha alguns professores que iam dar aula antes desse professor nosso, né? E a aula dele estava lotada 2 da tarde. Aí todo mundo perguntando assim, né? E só a gente sabia, né? A gente não contou pra ninguém. E a dona da unidade também, né? Que cedeu lá o espaço pra gente, tudo. E aí ele perguntou, nossa, que estranho, né? Vai acontecer alguma coisa? É o aniversário do aluno tal, né? Aí ele falou, tudo bem, né? E até os professores começaram a criar aquele burburinho. Sim. E aí foi muito engraçado que no dia eu levei uma buzina, que eu falei assim, na hora que a gente sabe aquelas buzinas de spray? Na hora que tocar isso aí, a gente deixa ele achando que vai cantar parabéns, que não sei o que lá. E na hora que a gente tocar a buzina, todo mundo tira e mostra pra ele a camiseta, né? E aí subimos para a aula, então assim, foi uma coisa assim que foi muito emocionante, assim, aí a gente realmente viu esse senso de pertencimento. Eu falei assim, ali eu acho que de fato nasceu essa comunidade do bom, que depois virou o bonde da sainha, mas foi nisso daí que eu falei assim, que todo mundo participou, que todo mundo viveu ali aqueles 40 minutos assim, sabe, aquela experiência gostosa, de tá todo mundo por um propósito, por uma pessoa, por um esporte ali, que assim, tem começo, meio e fim, né? E é um gostoso. Eu falo assim que essa aula da bike, por ela ter essa dinâmica, né, de luz, de movimento, de som, de coisa assim, ela parece assim que é aquela síntese do melhor momento da balada. Assim, sabe? Que é quando todo mundo dança, quando toca aquela música, quando ninguém tá com vergonha. Quando tá todo mundo na sincronia, tá todo mundo curtindo, assim, sabe? E tá na melhor parte da balada, que é quando toca funk. Assim, que já tá todo mundo aquecido, já tá todo mundo alcoolizado, já tá todo mundo molinho. Já tá todo mundo que... E assim, eu vamos dizer assim, que é isso que a gente acaba perseguindo, né? Quando a gente vai na aula, a gente sabe que você vai ter esse auge da balada em toda a aula, né? Exato. E é maravilhoso, assim, tipo, é indescritível a sensação. Então, eu acho que
essa daí foi essa virada de Quando chave. teve o lance da camiseta. Quando teve E o essa lance. camiseta era o Giro Tá On? O Giro Tá On, que tem o raio, era a primeira edição que ficou assim. E aí... Essa é uma frase que ele usa em todas as aulas, porque tem músicas específicas que é pra gente fazer com velocidade. E toda vez que era pra começar a parte onde a gente ia acelerar, ele falava, o giro tá on. E aí a gente começava a acelerar. Então é tipo a frase assinatura dele, né? O giro tá on é o giro duplo, né? Que é um tipo de exercício que você não faz aquela cadência, né? Aquela coisa assim que você vai... Que é um marco, né? Sim. Assim como tirar a mão do guidão, você girar sentado no ritmo, com cardio, depois subir. Assim, são vários marcos que você vai evoluindo e você vai se sentindo feliz por assim estar alcançando. Você não é obrigado e você só vai realmente quando você está preparado, né? Exatamente. E aí quando ele fala o giro tá on, o giro tá on, o giro tá... Todo mundo... E no começo eu não entendia, né? Eu também não, eu falava, o que tá falando? Aí ele falava, vai, Timé. Eu falei, o que é isso? O giro tá on, não sei o que lá. Eu falei assim... música alta, né? Eu falei assim, gente, deve estar falando alguma coisa aí, né? Que deve... Não sei. E aí depois que eu fui entender. Tanto que eu já... Até hoje tem umas músicas que eu canto tudo errado, assim. Eu também. E me fala uma coisa, você esperava que algo tipo, tão espontâneo, assim, inocente, vamos assim dizer, ganhasse essa proporção dessa construção dessa comunidade? De maneira alguma. Tanto que, assim, aí teve essa coisa da camiseta, e aí, né? como foi evoluindo? E aí, o professor, quando ele começa nesse estúdio, ele passa por um processo de experiência, e depois, quando ele é realmente, definitivamente contratado ali, aí ele passa a ter algumas aulas especiais que ele pode criar, montar playlist, fazer aulas diferentes, né? Sim. E assim, logo que ele foi efetivado, ele falou assim, olha, eu vou fazer uma aula com funk, que eu gosto, né? E vai ser músicas do Furacão 2000. E aí essa minha amiga, a minha amiga que me deu carona, que é a minha partner, que é a minha casca de bala, que é a minha versão loira ali, né? Que ela sabe de quem eu estou falando. Todo mundo sabe de quem. Eu não vou falar nomes, mas o pessoal sabe de quem. Eu não, que eu quero saber se elas vão se identificar. Então tá. Então a minha amiga falou assim, vamos fazer uma camiseta neon escrito Furacão 2000? Eu falei assim, lógico, porque eu sou aquela pessoa, bora, assim, sabe, é isso que a gente estava falando de impulsividade, assim, né, é meu, assim, eu não fico pensando, mas, ninguém vai querer, mas a gente fala assim, não, vamos e vamos atrás, vamos, assim, sim. Vamos e vamos, não sei como que a gente vai chegar, mas o meu ok você já tem pra gente começar. E aí ela pegou e fez assim, amiga, e se em vez da gente colocar Furacão 2000, a gente coloca Furacão do Gil? Também sabe de que? Aí eu falei assim, eu amei. Aí eu falei assim, olha, só que lá naquele grupão lá, original, não é todo mundo que vai nessa aula do meio de meio. Então, pra gente organizar esta camiseta, vamos criar um subgrupo que a gente só fala disso, porque não é todo mundo que vai querer a caixa ali cheia de coisas, se ele não vai frequentar a aula, né? Sim. E aí eu acho que foi de fato ali esse embrião aí do bonde, né? Que começou como grupo Furacão do Gil, né? E aí quando a gente fez essa aula foi muito engraçado, né? Porque teve uma produção, eu falei para as pessoas, assim, vamos de funkeira, vamos ali vestir a personagem, né? Então o pessoal foi vestido lá, tem um amigo nosso que ele foi de colar, ele foi de boné, aí eu lembro que eu coloquei um mega hair, né? Um aplique, a minha amiga também. Eu lembro de vocês, foi muito... todas maravilhosas. E essa aula, gente, foi muito engraçada, né? Porque eu fiquei pedalando, e a camiseta, detalhe, era rosa neon. E nesse estúdio, acho que todos têm. Não, acho que não, viu? Acho que não são todos, não. Quando você usa essa luz negra, você vira um ponto. Exatamente. Que eu acho que de isso luz. faz parte dessa dinâmica, desse marketing indicativo. Eu gosto quando a unha. A unha. Você tá ali, a unha aparece também. E aí, assim, era aquela coisa, né? Ele ligava assim, a luz aí abria assim, né? E nós fizemos duas versões, né? A gente fez, quem não quisesse a rosa neon, tinha a branca, mas quando a rosa
acendia a luz, era aquela coisa assim que eu ficava assim, até cegava, né? Sim. E aí esse nosso amigo, nesse dia ele não pôde pedalar, que ele tava com não sei o que aconteceu de fato, eu sei que ele foi na aula, ele fez a figuração vestido de tigrão ali, mas ele não pedalou. Aí assim, eu estava tava na bike lado a lado da minha amiga, né? E aí começou a tocar a música que a gente falou que é a música dele, né? Que a gente falou, essa música é a sua música. E a minha amiga foi buscar ele, que estava filmando no canto da sala. Aí eu pensei, assim, nossa, eu não vou deixar ela sozinha. Né? Porque se ele quiser fugir, eu vou fazer uma barreira, porque ele é tímido, né? Sim. E aí, de repente, gente, parecia que a gente foi contratada, porque começamos a dançar e fazer a música na frente das bikes ali, fizemos uma performance, e o pessoal todo, nossa, de repente virou uma aula de fit dance, e aí ele encarnou o personagem. Aí foi muito engraçado, assim, sabe? Aí terminou a música, a gente voltou pra bike e assim continuamos, né? E aí, os vídeos que surgiram depois dessa aula, as fotos, foram assim, hilários, né, tudo. E a gente começou a partilhar, não jogamos lá no aceito, a gente colocou nesse grupo da camiseta, que era quem de fato tinha comprado a camiseta. E assim, continuamos trocando ali, né, e foi juntando as pessoas, e a gente começou a trocar as mensagens, né. Isso daí eu acho que foi em meados de agosto, né, que acho que até mandei para você, quando que foi criado a Aceita, que foi acho que 17 de janeiro, e depois o grupo do Furacão do Gil foi dia 30 de agosto. Foi isso. E nesse estúdio, eles têm uma tradição muito interessante, que é de comemorar pequenas vitórias, né, de celebrar ali aulas, squads, que eles falam assim, que são quando você faz um determinado número de aulas, aniversários, né? Sim. E eu lembro que a gente atingiu a marca de 50 aulas, 100 aulas, né? As meninas que sempre pedalam ali, que estavam ali, que a gente foi criando, assim, foi se juntando, todo mundo pedala junto, né? Sim. A gente foi criando, assim, foi se aproximando. E aí a gente fala assim, só que eles não comemoram squad quebrado, assim, que nem 150, 250. Sim. É 100, 200, 300, 400, 500. E aí eu lembro que a gente falou assim, vamos fazer um squad quebrado, nós, assim, pra gente fazer, pra gente comemorar, gente. Aí minhas amigas toparam, né? E eu falei assim, então eu quero alguma coisa que destaque a gente, né? Aí eu comecei a procurar um tapa-bumbum, né? Que é uma sainha, né? Aí eu procurei na internet, eu tinha visto uma de uma determinada marca mais famosa, que era cara, né? Eu falei, não quero uma coisa assim. E aí, por acaso, naquelas procuras, assim, veio uma, assim, que era de uma confecção aqui do Bom Retiro, baratinha, assim, sabe? Que tinha uma cor, assim, amarelo neon, verde neon. Aí eu comprei uma pra levar. Quando eu levei na sala e fiz o teste, assim, o negócio parecia um marca-texto, sabe? Sim. Ele brilhava, assim, né? Aí eu falei assim, vou comprar. E aí eu perguntei para outras pessoas, né? Falei assim, vocês aceitam comprar? Aí eu comprei acho que umas 10 sainhas, né? Que eu queria fazer essa celebração, né? E ninguém sabia que ia acontecer, eu não queria ter essa aparição, né? Mas aí eu pedi pro professor, eu falei assim, olha, a gente quer fazer esse squad triplo entre eu e minhas amigas, né? Eu quero que seja o tema lambada. Então eu quero que tenha essa música aqui, essa daqui e essa aqui. Aí ele, tudo bem. Ele nem sabia que ia ter a tal da sainha lá, né? Mas ele, muito gente boa, foi lá e colocou as 3 músicas. Que uma era aquela música do Kaoma, sabe? Chorando se foi. Beto Barbosa. Aí teve mais uma que eu pedi lá, preta, né? Aquela preta. E teve mais uma outra que eu pedi e foi muito... e foi uma música do Raça Negra, sabe? Aquela cheia de manias. Sim, sei. E quando começou a tocar essa música, gente, ele acendeu... aquela luz, o negócio assim brilhou assim, mas que ofuscava, tanto que eu vejo nos vídeos, a gente tava na fileira do front, né, que a gente fala as bicicletas da frente, quem tava atrás tava com a cara assim amarela, assim, porque o de trás assim refletia, rebatia, assim, tava todo mundo com aquela coisa assim, parecia um vagalume. E aí todo mundo, nossa, que legal, vai sair, então eu quero usar de novo, vamos fazer outra aula com isso, né? E de fato, ali logo depois teve uma outra, e aí virou uma tradição. Sim. Aí eu, com a minha cabeça cheia de ideias, né? Esse nosso amigo aí que foi lá no Furacão do Gil, ele ia fazer um squad também. E era um Outubro Rosa.
E eu tinha visto que nesse site onde eu comprei a sainha amarela, tinha uma amarela bonita, assim, uma rosa. E eu falei assim, a gente faz o nosso outubro rosa, né? E aí eu já comecei com as minhas ideias. Eu contei pra você, né, que quando eu fui comissária, tinha uma mulher que trabalhava no marketing, né, uma profissional, e a gente falava lá que era a Marilux Ideias Luminosas, né? Sim. Porque eu acho que isso ficou na minha cabeça, assim, de você fazer essas coisas coletivas, essas coisas surpreendentes, né? E aí eu falei assim, não, vamos fazer agora do preto e do rosa, né? E fazer a comemoração do Outubro Rosa. E também ninguém ficou sabendo, assim, né? Só a gente. Então, as pessoas que frequentam essa aula do meio de meia, nem o professor sabe. Às vezes ele chega lá, tá todo mundo de rosa, tá todo mundo de coelho, tá todo mundo de rena. Ele vai essas doidas, assim. E é isso que foi, assim. Aí coloca na rede, no Instagram da coisa, e foi chamando gente, né? Então era uma aula assim que de repente começou a atrair pessoas que vinham curiosas, né? E aí eu tenho amigos que falam assim, mas eu vou na unidade e tal e não tem nada dessas coisas. Eu falo assim, não. Porque a comunidade foi construída ali pelas pessoas que frequentavam a aula. Exato. E tanto que as pessoas queriam comprar os serviços da unidade, Sim. da recepção. Vou fazer aniversário, eu quero. Vocês fazem essas coisas? Legal. Quanto que é? E as funcionárias falam assim, não é. Isso começou a inspirar outros alunos também a fazer as comemorações deles, né? Exato. Que antes era só a plaquinha ali, o balãozinho, né? A gente que subiu a régua, vamos dizer assim. Não, e aí começou a rolar tudo, começou a rolar festa temática, recentemente teve festa com o tema do Shrek, já teve competição de festa fantasia. Exato. E aí vai construindo um monte de coisa. E aí, o que mais te emociona ver esse movimento crescendo, essa comunidade? O que me emociona é a pessoa que fala assim, puxa, eu venho aqui, eu faço esse esforço, porque a gente sabe, é a aula do meio dia e meio. Não é fácil para uma pessoa que trabalha, uma pessoa que às vezes tem uma rotina, às vezes que trabalha longe, que você... Quer dizer, queira sim, queira não, para você fazer aula do meio de meio, você precisa começar a se preparar no mínimo umas 11h45, meio-dia, para você estar lá, e quando você terminar a aula 1h30, então assim, você tem essa quebra nesse meio da tarde, você deixa às vezes de almoçar, você perde às vezes esse momento que às vezes você está num trabalho, você está numa coisa, você perde esse tempo, que às vezes até você voltar de novo, assim, Sim. mas assim, é tão compensador, você volta tão renovado, que você volta com uma energia melhorada. E quando as pessoas falam assim, olha, eu comecei a vir por causa de vocês, eu vim em outras aulas, assim, mas eu faço esse esforço porque vocês me inspiram, eu saio feliz daqui, eu gosto de ver você pedalando, eu gosto de, assim, eu me inspiro em você, um dia eu quero pedalar que nem você, e eu não pedalo, me acho que assim, sabe, eu acho que tem gente que pedala muito melhor, mas assim, eu fui melhorando e você vê que você tá num lugar que você serve de inspiração para outras pessoas, é gratificante, porque eu falo assim, gente, não vendo nada, não posto, assim, sabe, com o intuito de atrair seguidores ou sou paga para isso, é por mim mesmo, assim, e eu gosto. E você saber que tem outras pessoas que mudaram hábitos, que se inspiram em você, é muito gratificante. Eu fico até lisonjeada quando as pessoas falam assim, que eu não conheço, vem falar comigo, olha, eu conheço você, eu vejo você nos filmes, na rua tô andando, eu pedalo com você lá meio-dia, e eu não sei quem que é a pessoa, né? Aí eu falei assim, gente, estou conhecida, né? Às vezes, não é nem só na aclimação aqui, né? O bairro que a gente em outros lugares. Sim. Às vezes eu tava no shopping lá em Pinheiros, estava aqui no shopping na Paulista, né, tudo. O pessoal, você é a Imone, né? Eu pensei, gente, eu sou... O poder da comunidade, gente. Exatamente. O poder da comunidade. E ele é poderoso para todo mundo, tanto para as pessoas que criam ele, que vão construindo esse senso de pertencimento, como as pessoas que fazem parte dele, né? Tem vários casos de mulheres ou dos homens também que fazem parte, que já compartilharam o quão importante foi fazer parte da comunidade, do bonde, para processos pessoais que eles estavam passando, até de depressão e tudo mais, que foi assim, muito importante para eles ter isso, que foi uma das coisas que foi essencial para o processo de cura deles, né? Eu confesso que para mim também foi muitas coisas assim, às vezes a gente ia na aula, teve uma aula temática que eu lembro até hoje, que foi do Divertidamente. Sim. E aí o Gil, ele pegou e falou pra gente escrever num post-it
o que a gente estava sentindo e as coisas que estavam acontecendo e tudo mais. E eu lembro que, eu não lembro qual foi a época que foi isso, mas era uma época que eu estava passando por umas questões, estava refletindo algumas coisas e foi assim, uma aula muito importante. Muito importante porque me ajudou a reconhecer, me ajudou a reforçar a importância dos momentos que eu fui passando para eu poder ter os outros momentos também, assim, sabe? Então, eu acho que o coletivo no esporte, assim, nesses espaços, eles realmente têm um poder de transformar num nível absurdo, né? E isso culmina para outras coisas, né? Então, por isso que eu até cheguei a comentar com você nos bastidores. Eu falei assim, eu quis muito te trazer aqui para falar sobre comunidade e tudo, porque a construção da comunidade, por mais seja no âmbito físico e tudo, ela também amplia a oportunidade para outras coisas, né? Então, por exemplo, eu já trouxe mulheres que são do bonde aqui, que são empreendedoras, que têm uma carreira consolidada, enfim, que construíram as coisas e que eu trouxe aqui para poder trocar e compartilhar. E a comunidade, ela faz essa construção das conexões, dos relacionamentos, né? E é muito gostoso. Quando foi meu aniversário esse ano, eu não fazia a mínima ideia que vocês iam me dar um presente de aniversário. Eu tava, sei lá, viajando na maionese e chegaram, é pra vocês. Eu falei assim, gente, eu mal entrei. Então, realmente, assim, é um negócio que toca, que mexe, que acolhe e, assim, é realmente, assim, transformador. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se essa jornada toda que você fez, né, se ela pudesse ser representada num sabor, a sua jornada e depois o bonde, qual que seria? Primeiro eu e depois do bonde. Eu até pensei assim, né? Eu falei assim, olha, eu acho que seria um bolo de limão com uma massa de baunilha bem fofinha, com baunilha para perfumar. E assim, é o meu bolo preferido, é o bolo tradição lá em casa, assim. Nossa, que é um bolo assim que é o bolo que eu fiz meus filhos gostarem, assim, sabe? Sim. Meu marido, tudo, a gente gosta, que é um bolo de limão siciliano com cobertura de buttercream. Então eu acho que eu sou esse bolo. Que é uma pessoa assim, sabe, que não é um bolo comum, é um bolo, vamos dizer assim, são ingredientes que a pessoa fala assim, um bolo de limão, que estão sem graça, né? Não, mas ele tem camadas de sabor. Só quem conhece, só quem experimenta. Vamos fazer, porque ele é muito bom, assim, ele tem o contraste do azedo, ele tem a textura, ele tem a cremosidade do buttercream, ele tem ali olha, eu gosto de comer, eu tô falando com você, eu tô salivando. Então eu acho que o meu sabor seria esse, bolo de limão com buttercream. Gostei, eu amo bolo de fruta, eu adoro. Agora já pro bonde, eu pensei num bolo. E aí eu falei assim, não, acho que eu vou dar um toque nele, porque ele vai ter um plot twist aí, né, que eles falam. Eu pensei num bolo de cenoura com chocolate. Tá. Por quê? Porque eu pensei assim, na cenoura como um vegetal ali, né, que ele é gostoso, ele tem o chocolate que une, que deixa tudo muito gostoso. Sim. Mas tem a identidade da cenourinha, que você, cada pessoa, sim, né, você pega uma cenoura pequena, outra grande, bate tudo, dá aquela homogeneizada. Sim. Fica tentando vários formatos, né, de cenoura. Então eu achei isso. Aí eu falo assim, poxa, mas ninguém ali é homogêneo, né? Todo mundo tem as suas nuances. Então eu trouxe um outro sabor que eu não sei se você vai conhecer, que também é de cenoura, só que ele não é um bolo brasileiro, eu chamo carrot cake, que ele é um bolo no qual a cenoura ela não é batida, ela é ralada, e você mistura ele com especiarias, então você coloca canela, você coloca aquela que você rala, sabe? Noz moscada? Noz moscada. Então você coloca noz moscada, você coloca nozes, você coloca passas, você coloca frutas cristalizadas e ele que fica um bolo assim denso. Você fala assim, não vai dar certo. Você ralou a cenoura, você colocou esses ingredientes lá, você misturou o açúcar, que não é aquele açúcar refinado, é um açúcar mascavo. Você fala assim, não vai dar certo. Esse bolo virou uma goroba. Sim. Quando você vê aquele bolo, que é bem parecido, eu até pensei que era esse aqui, ó, esse bolo aqui, ó, sim, que é de banana com... ele é bem parecido, só que ele tem a cenoura
e ele tem um sabor assim que você sente cada ingrediente, você sente cada especiaria. E aí você pode fazer também uma cobertura lá que é de iogurte para dar essa acidez. Então eu acho assim que como a gente une pessoas tão diferentes, tantos temperos diferentes, tantas histórias, tantos formatos, tantas gerações, que nem... Eu falo assim que eu vivi os anos 70 porque eu nasci em 77, fui criança dos anos 80, jovem nos anos 90, vivi a minha maturidade ali como mulher ali nos anos 2000, né? Então eu vivi assim quase 5 décadas já, assim, né? Então todos os gêneros musicais, e lá a gente vê que tem isso, né? Tem mulheres que têm mais de 50 anos, tem adolescentes, tem a grande maioria ali são profissionais que estão agora no mercado de trabalho, essa juventude, então tem essa troca. Então são pessoas assim com diversas profissões, orientações, formatos, né? Então eu acho que esse carrot cake, que é um bolo que vale a pena, assim como o bolo de limão, são bolos que não são convencionais, mas eu acho que eles simbolizam muito essas comunidades que você está me perguntando. Sim. E se você pudesse definir o bonde em uma palavra? O bonde em uma palavra, eu acho que ele seria... Eu falo assim, inclusive é uma palavra que está muito na moda, que ela até ficou desgastada, né? Mas eu colocaria assim, ele é um lugar que você pode acessar. Ele assim, ele não é aberto. Coletivo? Ele é coletivo, mas ele assim, ele é permissível, eu não sei. Acessível. Eu vou dizer que ele é acolhedor. Eu vou falar um negócio que ele é acessível, você pode acessá-lo. Tá. Ele não é inclusivo porque se você não quiser se incluir, ninguém vai buscar você lá. Porque também assim, é lógico, a gente vê a pessoa lá, tem pessoas dentro do bonde que tem esse condão de ver que a pessoa tá lá, assim, conversar. Eu não sou essa pessoa, sou aquela pessoa que, como eu falei pra você, eu espero uma abertura para a pessoa, para eu conversar, para eu chamar assim, mas eu não sou aquela pessoa, mas é aquela pessoa. Eu acho que o bonde, ele é acessível para quem partilha dessa energia que a gente tem. Não vou falar que ele é inclusivo, porque inclusive é quando você sai buscando pessoas para incluir a pessoa assim, e eu acho que acessível não. É assim, você quer participar, você pode ter acesso, vem aqui, você tem essa energia, né? Tanto que tem uma outra pessoa que acho que eu não sei se ele vai assistir, mas ele vai saber de quem estou falando, né? Ele ficava assim extasiado de ver assim, a mulherada dançando, usando a sainha, tudo, e a gente via que ele estava louco para participar mas ele se colocava na postura de profissional que ele é, ele não conseguia ali penetrar, não conseguia ter esse acesso. Aí teve um dia que uma pessoa que é muito amiga dele, falou assim, coloca essa pessoa aí no bonde que ele vai amar. Aí eu peguei e fiz uma trollagem com ele, né? Eu falei assim pra ele, então você vai ter que usar uma sainha nossa. Eu peguei a sainha e coloquei, ele colocou, gente. Ele usou, fez a trollagem, assim. Lógico que já tinha os meninos, né? Tem o próprio professor e 2 meninos, que coisa... E aí a gente abriu pra ele. Agora, a gente mudou o nome de bonde da sainha, né? Que quando ele começou como bonde da sainha, era só as mulheres, porque mudou ali do furacão do Gil, virou o bonde da sainha. Tanto que a foto do grupo era a nossa musa, Déia Angelini, usando a sainha com símbolo atrás. Exato. E ficou durante muito tempo, né? E aí a gente falou, não, agora como tem meninos, né, tudo, a gente pedala sempre no mesmo horário, vamos colocar bonde das 12h30, né? Sim. E ficou esse nome. Aí a gente colocou os meninos, outros meninos, e agora assim, o pessoal que tá sempre indo pedalando, porque a pessoa fala, quero participar, vocês me chamam, né, quero participar dessas comemorações, assim, e eu acho muito interessante das pessoas virem querer participar, que a gente fala assim, às vezes a pessoa não vai querer comprar, sei lá, uma sainha, um negócio, então a pessoa quer participar, acha legal, você fala assim, é infantil, é bobo, vai gastar dinheiro, não, a pessoa quer. Então por isso que eu tenho esse cuidado, assim, de não comprar coisas muito caras, de pesquisar, e eu compro para todo mundo, eu facilito
né? Então Nossa, aí o pessoal torna acessível. torna acessível. E assim, hoje é uma coisa que não depende só de mim. Eu acho interessante que a gente já criou um padrão ali, sabe? De chamar para os eventos, de ver qual que vai ser a agenda da semana, de ver o que pode ser interessante, assim, sabe? Para tornar isso, assim, sabe? Esse exercício não só um autocuidado, assim, mas um momento de prazer, um momento que você você esquece a sua idade, você esquece a sua dor, você esquece os seus problemas, né? Eu assim, recentemente eu fiz 500 giros e eu até achei interessante que eu coloquei uma foto lá, assim, que eu tava no palco, e quando você faz 500 giros, você pedala junto com o professor no palco, né? Eu achei, isso é muito bonito, é muito simbólico, né? A gente, é muito gratificante, né? Você pedalar do lado da pessoa que te inspira, né? O professor, você escolhe com quem você vai pedalar. E aí eu falei assim, olha, nessas 500 aulas, não foi todas assim que eu estava leve, que eu estava sem problemas, mas com certeza eu saí da aula melhor do que eu estava, muito mais leve, muito mais confiante, muito mais feliz. A minha vida, ela seguiu de uma maneira diferente, por quê? Porque eu vim aqui, eu pedalei, eu sei que eu fiz a escolha certa, né? Não cheguei assim, com certeza eu cheguei melhor do que eu saí melhor do que eu cheguei, todas as vezes, todas essas 500 vezes. Não foi todas as vezes que eu cheguei feliz, que eu cheguei sem problemas, que eu cheguei disposta, mas todas as vezes eu saí melhor. Nem que seja assim 1%, mas eu saí melhor. Então foi isso. O esporte transforma, né? Sim, sim. O que é? E também presentinhos também transformam. Gente, olha, gente. Que coisa, que delicadeza, gente. Ai, gente, aqui a gata pensa em todos os detalhes. Olha, gente. Que delicadeza. Inclusive, Dona Tati faz parte do bonde. Sim, olha, ela é uma artista floral, gente. Eu sou fã, recomendo, e eu fiquei muito feliz, viu? Tem um outro mimosinho aí dentro ainda. Olha só, deixa eu colocar. Aqui a gente não brinca em serviço, entendeu? Olha só. Tá ótimo. Você tá parecendo aquela garota propaganda do... Gente, que delícia, capim-limão. É sua, né? Sua marca. Obrigada, viu? De nada, E meu amorzão. amei. Gostei muito. Fiquei muito feliz de compartilhar a minha visão, essa história que eu acho assim que é uma coisa que, como eu disse pra você, a gente não tinha nenhuma proposta, nenhuma intenção quando a gente queria pra se divertir, pra ser diferente, assim, sabe? Ter essa criatividade, tornar o dia a dia, a rotina, uma coisa. E eu falei assim, eu gosto dessas coisas de flash move, eu gosto dessas coisas de ninguém esperar, eu gosto de surpreender as pessoas. Sim. Eu gosto de fazer as pessoas felizes, assim, sabe? Eu me sinto, né? Eu acho que isso é uma conexão que a gente colocou ali da espiritualidade, do senso de comunidade, né? E assim, disso de você chegar, de você surpreender as pessoas quando tá esperando, né? Assim, você chega, não é gostoso? Você faz assim, você chega exato. assim, de repente, que nem teve um dia uma aula que a nossa amiga, que também já veio aqui falar, ela falou assim, quero fazer um aniversário diferente, né? E a gente comprou uma camiseta de biquíni. E assim, quando chegou, quando o professor chegou, ele não acreditou que tinha lá 30 mulheres de biquíni pedalando, mas não era biquíni normal, era uma camiseta, a gente estava vestida, mas assim, de biquíni. E quem veio na aula não acreditou. Tanto que quando nós fomos tirar a foto no final, a gente sempre tira uma foto no final da aula, na rua, a ladeira ali ficou parada, o pessoal não acreditava, porque era muito realista, e vendo de longe, um monte de mulher, assim, sabe? E assim, e quem foi naquela aula, eu também quero participar, eu quero essa camiseta aí, né? Então foi uma das flash moves que a gente fala, que foi muito interessante. E agora a gente sempre tem essa régua, né? Assim, o que a gente vai fazer, né? Para que as pessoas venham, se divirtam, né? Mas assim, nunca é um negócio assim, falar, não, tem que fazer isso. Não, é muito assim, sabe? Vamos fazer desse jeito, né? Vamos fazer o neon, vamos colocar uma polaina para combinar com a sainha. Vamos no carnaval, vamos colocar uma saia de tirinha. Então eu tô falando das que a gente já fez, né?
Então no meu aniversário foi de coelho, que eu comprei umas orelhinhas. Aí teve na festa junina uma sainha xadrezinha, que eu e a minha casca de bala, a gente foi lá comprar os acessórios, né? Então são coisas que fazem um diferencial, que transformam assim uma aula comum numa experiência. E a gente não recebe nada disso. Não tem essa obrigação, é uma coisa assim que é espontânea, e eu acho que é isso que dá certo, é isso que atrai, é isso que torna essa aula um diferencial. E pertencer, se reconhecer no outro, sentir que ajuda a lembrar quem a gente é. Às vezes a gente passa por um momento de esquecimento ou se perde em algum momento da nossa jornada, então pertencer a algum lugar é uma forma de se resgatar. Então, e toda a mulherada que faz parte do bonde, e a homenzarada também que faz parte do bonde, é só uma prova viva de que quando nós nos unimos com um propósito, com um objetivo em comum, com uma vontade em comum, a gente consegue fazer uma transformação absurda nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela troca, por ter trazido a construção de uma comunidade tão bonita e que realmente muda e transforma a percepção do coletivo. E assim, eu espero que isso permaneça. Como eu falei para você, ela não é minha, ela é construída pelas pessoas. Sim. E assim, quando isso se torna uma coisa assim tão boa para todo mundo, as pessoas têm vontade de continuar. Então eu fico até orgulhosa quando eu vejo que funciona, que às vezes eu tô sem tempo, né, que eu também trabalho, também tenho as minhas obrigações, e eu vejo que as pessoas falam, o que vai ter? Vamos nos organizar para fazer e acontecer. Sim. Eu falo assim, isso assim já não é mais meu, já não é mais da minha amiga, é um coletivo. E assim, e ver o bonde andando sozinho, né, é muito gratificante. E aí eu queria fechar isso que eu falo assim, gente, eu gosto de ver as pessoas, eu sempre falo, né, que essa minha jornada, né, que eu comecei lá como mera ali, coadjuvante ali, coisa, e eu assumi um protagonismo que nem foi assim foi uma coisa natural, que foi naturalmente, né, que a gente fazia, eu tomei meio que à frente disso para fazer as coisas acontecerem, né? E assim, eu falo assim, as palavras, elas têm assim, é o que eu tenho para oferecer para a pessoa, é o olhar, é o incentivo, porque assim, as palavras, elas curam, do mesmo jeito que elas podem ferir, elas podem curar também. E assim, eu gosto de enxergar a pessoa com essa lente da beleza, e todo mundo que vem lá, eu sempre, assim, todo mundo acaba ficando mais bonito, seja pela endorfina, seja pela autoestima que vai sendo resgatada, seja assim, sabe, aí você vê que a pessoa vai ficando mais, um sorriso no rosto, e eu faço questão de falar assim, a vida, né? Eu falo assim, você tá bem, que legal que você veio, você tá bonito hoje, né? Você tá com uma leveza, você tá pedalando bem, nossa, você evoluiu muito, sim, né? E é sincero, assim, eu não falo assim, eu nunca vou falar pra você uma coisa que eu não acho só pra te agradar, não. Sim. Eu sempre falo assim, porque a palavra, quando ela é vazia, ela não faz efeito nenhum. Às vezes a pessoa até consegue, ela fala assim, poxa, falou, né? Mas pra você não é legal você falar uma coisa que você não sente, vazio, né? Sim. Então, assim, sempre quando eu olhar no olho e falar pra pessoa, assim, é um presente, né? Assim, é uma troca, e eu quero, assim, a minha satisfação é ver a pessoa feliz com aquilo lá, que, assim, não custa, assim, sabe? Esse cuidado, né? Sim. É o que faz a diferença. Sim, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço mesmo, assim, foi um prazer essa troca, assim, essa energia. Que delícia. Obrigada, Rafa. Obrigada, espero, assim, que esse capítulo aí que a gente está escrevendo junto seja assim o início assim de uma série assim que traga mulheres incríveis, que inspirem, que motive e que venham aqui conversar com você e contar essas histórias maravilhosas que eu sei que elas têm. Tem muita mulher com muita história bonita que precisa ser contada. Obrigadão, viu? Obrigada. Arrasamos!